Nesta comunhão santa, Senhor nos mandará do céu o conselho da sua palavra. Glória ao teu nome, Senhor. O Senhor me trouxe um assunto, irmãos. Só vou achar aqui já. Achar aqui já passo para os irmãos. Capítulo 9 de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 9, a rainha de Sabá vem visitar a Salomão. O Senhor colocou no meu coração. 9 de segundo Crônicas. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com uma grande comitiva de camelos carregados de especiarias e ouro em abundância e pedras preciosas. E veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão lhe não declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e as iguarias da sua casa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida, pela qual ele subia à casa do Senhor, ficou como fora de si. Então disse ao rei: foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria nas suas palavras, até que vim e meus olhos ouviram. Eis que não disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados teus homens, e bem-aventurado estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te pôr como rei sobre o seu trono, pelo Senhor teu Deus, porquanto teu Deus ama Israel, para estabelecer perpetuamente, e pôs-te como rei sobre eles para fazer juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande abundância e pedras preciosas. E nunca houve tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeiras de algumins e pedras preciosas. E fez o rei corredores de madeira de algumins para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe agradou, e o que lhe pediu, além do que ela mesma trouxera ao rei.
Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos, e era o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão, de 666 talentos de ouro, fora os que negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia, os príncipes da mesma terra, traziam a Salomão ouro e prata. E também fez Salomão 200 pavéses de ouro batido, para cada pavés mandou pesar 600 siclos de ouro, como também 300 escudos de ouro batido, para cada escudo mandou pesar 300 siclos de ouro. E Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. E o trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro pegado ao trono, e encosto de ambas, no lugar do assentar, 2 leões que estavam junto aos encostos, e 12 leões estavam ali de ambas as bandas, sobre os 6 degraus. Outro tal se não fez em nenhum reino. E também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano de ouro puro e prata. Era reputada por nada nos dias de Salomão. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus nas alturas. O Senhor colocou no meu coração, quando cantávamos esse hino, esse assunto, irmãos, confesso aos irmãos que já faz algum tempo que não li essa palavra e nem estive meditando nela, mas do Senhor é a revelação, e Ele conhece o meu e o teu coração. Ele sabe aquilo que precisamos, o que estamos passando. Ele sabe o tamanho da nossa aflição. Ele sabe aquilo que carregamos no oculto dentro de nós, aonde às vezes não conseguimos expressar com palavras para ninguém, e nem mesmo na nossa oração. Mas quando derramamos uma lágrima, aquilo que não achamos palavras para reclamar, para lastimar, para pedir, a nossa lágrima, ela clama na presença do Senhor por misericórdia, para que possamos ser revestidos, para que possamos ser atendidos pelo Senhor. Salomão, coube a ele uma responsabilidade muito grande. Coube a ele, irmãos, ocupar um trono do seu pai, Davi. Falar de Davi seria falar daquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Seria mencionar um nome cantado, adorado, um nome em que o Senhor colocou sobre ele, sobre a sua história, um peso tão grande de glória. Falar de Davi é falar dos Salmos. Falar de Davi é relembrar que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Falar de Davi é falar do dia da tristeza, do dia de quando ele errou, do dia quando ele escreveu o Salmo e disse e que toda noite ele molhava a sua cama de tanta lágrima, de tanta tristeza, e que os seus ossos estavam perturbados. Mas falar de Davi é se lembrar que um dia, ele ainda menino, não suportou as palavras que saíam da boca de Golias, que não afrontava ele, mas afrontava o Deus dele, o Deus de Israel que ele tanto amava. E no coração dele, uma valentia tão grande e uma força e uma necessidade de que a boca de Golias se calasse e que o Deus de Israel vencesse aquela batalha. Falar de Davi, irmãos, é se lembrar de um homem amado pelo povo, de um homem que o povo tinha prazer de estar perto dele. Mas nessa vida nada é eterno, nessa vida nada é para sempre.
Um dia Israel viu o menino, aleluia, o menino enfrentar o gigante e com 5 pedrinhas derrubar quem afrontava Israel. Um dia Israel viu o menino entrar pelas ruas da cidade de Jerusalém, na Manaía, e o povo cantar a canção das suas vitórias. Viu Davi ser homem, viu Davi tomar e vencer tantas batalhas, mas o tempo passou e o rei foi envelhecendo. Chegou o tempo que a carne e o pó precisava retornar ao pó. Que bom seria se Davi pudesse governar Israel para sempre, ou para um tempo maior, mas não dava. Chega o tempo que os olhos vai se cansando, chega o tempo que toda a força, toda a virilidade vai indo embora, que a nossa carne começa a se cansar, que as mãos já não mais têm força de pegar a espada, que nós já não temos mais condição, aleluia, de saúde, condição física, de exercer aquilo que foi colocado e que o Senhor entregou na nossa mão. Ainda é que no final dos seus dias, Davi teve condição de cantar ainda uma última canção, né, irmãos? Já velho, já cansado, já com frio, precisando até de alguém para estar ao lado dele para o aquecer do frio, mas ele ainda cantou uma última canção. Ele ainda pode dizer: sou velho, fui moço, fui jovem, hoje sou velho, nunca vi o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia! E nunca Deus permitiu que nenhum dos meus adversários tirasse a minha cabeça e andasse com ela como troféu de vitória. E precisava de um substituto, precisava de alguém que se assentasse ao trono, que desse continuidade àquilo que Deus tinha feito. Um dos filhos queria o trono, o outro queria o trono, mas Davi tinha prometido que Salomão reinaria. E se tem uma coisa, irmãos, que quando Deus promete pela boca de alguém que vai fazer uma coisa, ele se encarrega e faz. Bendito seja o Senhor. E chegou os dias de Davi e precisou Salomão reinar, ainda menino, aleluia. Como fazer para substituir Davi? Como fazer para tomar conta de um povo acostumado com vitória, acostumado com um rei que toda vez que batia a porta se abria, que toda vez que clamava o céu se manifestava, que toda vez que abria a boca ou que pegava uma harpa para tocar, nascia salmos maravilhosos de paz, de felicidade, canções de alegria, que enchia a casa de Deus de felicidade. Como substituir alguém, irmão, e que escreveu que é melhor estar um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros mais. Não, glória a Deus nesta manhã, nesta tarde, por esta palavra, aleluia. Se você está achando que o teu cargo está pesado, que a responsabilidade está grande sobre a tua alma, porque a tua casa depende de ti, a tua família depende de ti, a tua fé precisa estar viva para sustentar aqueles que estão do teu lado. Dá glória a Deus nesta tarde, aleluia. Senhor olhou para Salomão, e quando Salomão, aleluia, Senhor se manifestou e disse: pede. Olha, se Davi venceu o gigante, foi porque ele estava com a minha força. Se Davi passou todos os processos, eu nunca o abandonei, é porque a minha misericórdia estava sobre ele. Salomão, eu estou aqui. O que é que você precisa, irmãos? E o moço, menino ainda moço, falou: eu preciso de sabedoria, eu preciso ter condição de entrar e sair, já não tenho mais meu pai, eu preciso julgar um povo que é o teu povo, eu preciso ter responsabilidade sobre o lugar que tu me colocou. Dá glória a Deus nesta tarde, aleluia.
aleluia. Se você tem feito pedidos de outra forma, de outra maneira, hoje o Senhor acende uma luz na tua cabeça e te diz: vamos iniciar de novo, e pede sabedoria, eu vou te dar sabedoria, a você saber fazer tudo aquilo que se apresentar no teu caminho, você possa ter uma destreza, você possa ter um olhar espiritual, você possa ter um ouvido espiritual, você possa ter um discernimento sobre tudo aquilo que se manifesta diante de ti, irmão. Salomão começou a reinar, já apareceu uma necessidade, duas mulheres morando junto, nasceu a criança, nasceu os filhos, uma não teve cuidado, uma não zelou, e quando dormia deitou em cima, fez alguma coisa, a criança veio a falecer, aleluia, mas ela pegou a morte e colocou junto da outra mãe, e pegou a viva e colocou do lado dela. Que situação difícil, que causa difícil de resolver. E a irmã dizia: olha, eu sou a mãe, não, eu sou a mãe. E todo Israel ficou sabendo aquele comentário, aquela disputa, as duas disputando o filho vivo, mas uma com a bandeira da mentira e outra carregando a verdade. Como poderia achar uma solução para aquilo? Mas quando Deus quer levantar a nossa cabeça, quando Deus quer mostrar para o demônio que Ele está na nossa vida, que Ele está no nosso caminho, que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, irmão, não importa. Senhor, faz o próprio inferno se levantar. Senhor, permite que Satanás possa até preparar uma guerra, para que ele possa tomar a tua boca e mandar a guerra embora e colocar a paz. Bendito seja o Senhor. E quando, irmãos, apareceu tudo isso, chegou Salomão, aleluia, me dá a criança para mim, ó, dá uma espada para mim também. O que ele vai fazer? E alguém podia dizer: se fosse Davi faria isso, se fosse Davi faria aquele outro. Ele pegou a criança, pegou a espada e disse: olha, eu vou partir no meio, vou dar metade para uma e metade para outra, as duas não são mãe, aleluia. Mas quando ele disse isso, irmão, aquela que carregava mentira, aquela que não amava, aquela que não tinha zelo, aquela que não amou nem o que era do seu próprio sangue, bendito seja o Senhor, no instante ela disse: não, reparte mesmo, dá metade para mim, metade para ela. Mas a outra que era zelosa, a outra que tinha gerado, bendito seja o Senhor, disse: não, rei, entrega para ela a criança viva, como que dizendo assim: ainda que ela crie, é melhor estar junto dela do que matar o meu próprio filho. Quando o rei pegou e disse: ó, a causa já foi definida, a verdade está aqui, entrega a criança para ela. Israel começou a perceber que a glória e a virtude que estava sobre a cabeça de Davi tinha passado para Salomão. Dá um glória a Deus nesta tarde. Se a tua casa ainda não percebeu que a presença do Senhor está sobre a tua cabeça, que Deus te escolheu para uma grande obra, que foi Ele que te chamou, foi Ele que te converteu, foi Ele que escreveu o teu nome no livro da vida, foi Ele que te colocou na fileira da salvação, foi Ele que te colocou para levantar a bandeira da graça, a bandeira da verdade. Foi Ele que te colocou como homem, como mulher de Deus. Você te prepara, Senhor vai tomar um caminho para levantar a tua cabeça, irmão. E a fama começou a correr, e começou a escrever uma coisa, começou a escrever outra. Da onde veio a sabedoria desse menino? Não aprendeu com nenhum sábio. Se nós pegarmos e lermos, irmão, a Escritura Sagrada, nós vamos ver, irmão, bendito o Senhor, que Paulo aprendeu no conselho de Gamaliel, aprendeu com sábios aquilo que era da terra. Mas quando o Senhor o converteu, quando o Senhor encontrou com ele no caminho de Damasco, tirou, derrubou ele do cavalo, jogou ele ao chão, cegou ele, e quando manifestou nele a sua sabedoria, Paulo pegou tudo aquilo que era terreno e fez de esterco para que a sabedoria
sabedoria espiritual pudesse crescer sobre ele. E Salomão, mesmo no tempo da lei, o que tinha dentro dele não tinha sido aprendido nos livros de história, e nem com algum velho, com algum sábio, com alguém que pudesse ter vivido os tempos de Davi, ou quem sabe até com algum conselheiro do seu pai. O que tinha descido sobre ele era a sabedoria do Deus Todo-Poderoso. A palavra já vai acabar, mas você fica na comunhão nesta tarde, e a boa fama correu, o bom cheiro correu, a notícia correu, chegou até a rainha de Sabá, atravessou, aleluia, atravessou muita cidade, atravessou os países, e foi até onde estava aquela mulher. Chegaram para ela: olha, você sabe Israel, você conhece Israel? Eu vejo falar, não é lá que tinha Davi, não é lá que tinha Davi que vencia as batalhas, que tinha as guerras, mas você não sabe, o filho dele reina, e quanto mais os dias passam do reinado de Salomão, só corre notícia de tudo o que ele fala, da maneira como ele se porta, da sabedoria que está dentro dele. Tem uma glória naquele lugar que você precisa conhecer. Despertou o interesse daquela mulher, ajuntou tudo que tinha, uma rainha, e veio com uma comitiva, veio saber o que tinha em Israel, veio saber o que tinha no coração de Salomão. Chegando até Israel, irmão, se encantou com aquilo que ele falava, se encantou com a forma como ele se portava, como ele tratava todos aqueles que estavam perto dele. Chegou um instante que o coração dela não aguentou, e ela disse assim: olha, rei, Salomão, tudo aquilo que eu ouvi falar de você não é nada diante da sabedoria derramada sobre a tua cabeça. O que estou vendo aqui eu nunca vi, o que eu estou sentindo aqui eu nunca senti. Quanta riqueza, quanta sabedoria, aleluia. Bendito é o Deus de Israel que te colocou de rei sobre ele. Bendito é o teu Deus que prometeu e jurou que seria o teu Deus, e que seria uma grande nação, e que ele haveria de sempre ter uma boca sobre Israel. E ela foi falando, irmão, de tudo aquilo que ela tinha visto. Dá uma glória a Deus nesta tarde. Se você abrir o teu coração, eu vou te encher de sabedoria, e aqueles que estão em volta de ti vão se assustar de ver como eu mudarei o teu falar, como eu mudarei o teu andar, como eu mudarei a tua forma de se portar no meio da sociedade, no meio da tua casa, por onde você passa, nos teus negócios. Toda vez que Satanás armar uma cilada, eu te darei sabedoria para você sair dela. Mas te prepara, eu quero que você se entregue na minha presença e creia que eu tenho condição de criar aquilo que você precisa. Bendito seja o teu nome. A rainha chegou, irmão, se assustou com tudo aquilo. É os dias de hoje, às vezes alguém olha e nos vê no trabalho, nos vê na nossa casa, nos vê a maneira como vivemos a nossa luta, a nossa aflição, a nossa guerra, tudo aquilo que passamos. Bendito o Senhor. E venha até a casa de Deus, irmão, a gente convida, vem, aí olha e vê aquele homem provado, aquele homem que ela conhece, que às vezes anda pelas ruas vendendo sorvete, ou que não tem nenhum estudo, mas quando entra na casa do Senhor e pega um instrumento, o som do instrumento encanta, o som do instrumento mexe no coração. Às vezes vê aquela mulher, bendito seja o Senhor, que o português dela é tudo errado, que vive numa dificuldade grande, mas quando ela abre a boca para orar, a sabedoria de Deus toma ela. Te prepara nesta noite, nesta tarde, te prepara. Eu quero te encher de sabedoria, eu quero te dar riqueza, eu quero te dar uma largueza para você viver os teus dias, mas cheio da minha presença, para que aonde você colocar a planta dos teus pés, eu possa estar te esperando para uma grande obra, que alguém possa olhar e dizer verdadeiramente, aquela mulher carrega Cristo dentro do coração. Olha, verdadeiramente este homem carrega o Senhor. Falaram de ti, falaram da tua fé, falaram que você processa
abraço uma fé, um Deus invisível, um Deus único. E quando você me convidou para ir na tua igreja, eu não esperava que era assim. Eu me encantei com a organista e que tocava com tanta comunhão. Eu me encantei com o som dos instrumentos e até com o irmão que orava. Eu me encantei com o que estava na porta, que com tanto amor me trouxe para dentro. Dá um glória a Deus nesta tarde, no nome do Senhor Jesus. A sabedoria que caia sobre a minha cabeça e possa cair sobre a tua casa. Chega de confusão, chega de guerra, chega da tua boca abrir e na tua simplicidade e nas palavras que saem dela você acaba amaldiçoando aquele que você gerou ou até a tua própria descendência. Na loucura e na guerra que você passa, receba a sabedoria. Quando todos estiverem em guerra, que você possa ter uma palavra de paz e dizer: calma, o Senhor vai chegar, calma, tudo está na mão do Senhor, calma, onde a minha mão não chega, do Senhor chega. Anda alguém dizer assim para você: você precisa tomar uma atitude, você precisa ir e falar aquilo que está dentro do teu coração. Você vai orar e vai dizer: Senhor, toma minha boca, governa o meu sentimento e me derrama sabedoria, que quando eu entrar e sair, alguém possa dizer: aqui passou um homem, uma mulher que processa Cristo e a fé, e um dia eu quero sentar do lado dele, um dia eu quero sentar do lado dela, um dia eu quero tocar com ele, um dia eu quero orar com ela, um dia eu quero ver aquele homem pregando, um dia eu quero ver aquela mulher pregando, um dia eu quero aquele homem dentro da minha casa orando e pedindo a benção para a minha família. Eu estou com saudade de abraçar aquela mulher de novo. Quando ela me abraçou, a tristeza foi embora e a guerra saiu do meu caminho. Clama pelo sangue do Senhor nesta tarde e que a sabedoria caia sobre a tua cabeça como caiu sobre a cabeça de Salomão, maior ainda, misturada com a virtude da dispensação da graça. E eu te prometo hoje, se a porta está fechada, Senhor tem poder de abrir. Se a coisa está apertada na tua vida, Senhor pode mudar o teu cativeiro. Se estão tentando tomar aquilo que é teu, ou alguém quer sentar na tua cadeira e arrancar aquilo que é da tua família, o que Deus te deu, te prepara. Senhor te diz: diante dos meus olhos nada passa e do meu juízo nada se esconde. Não é em vão a tua fé, não é em vão aquilo que você carrega e nem o esforço que você tem feito na minha obra. A rainha de Sabá chegou, se assustou, era maior do que ela pensava. Dá mais um glória. Eu vou acender a tocha na tua mão e vou colocar na tua cabeça a virtude do meu espírito. Quando tu abrir a tua boca, terá conselho de paz, terá conselho de virtude, de sabedoria, e não será mais confundido e nem envergonhado pelos teus adversários. Esta a palavra desta tarde. A rainha veio e se assustou com aquilo que Salomão tinha, irmão. Era tanto ouro, era tanta riqueza, era tanta benção que vinha do sul, que vinha do norte, que vinha do leste, que vinha de todo lado. Bendito seja o Senhor. Você crê um tempo determinado por Deus, como escreveu o próprio Salomão, para todas as coisas. Te prepara, o tempo de chorar está passando e o tempo de cantar está chegando. O tempo de espalhar pedras também já foi. O tempo da o tempo, bendito Senhor, de espalhar também já foi embora. Eu vou começar a juntar a tua casa, a juntar a tua família. Eu vou ensinar você a orar, eu vou ensinar você a cantar, eu vou ensinar você a reunir os teus filhos, a reunir os teus amigos e falar da minha sabedoria, contar da minha obra. Eu vou te ensinar a pegar este livro sagrado que você abre, olha, lê e não entende nada. Hoje eu faço um pacto contigo, hoje eu faço uma promessa sobre a tua cabeça. Se você crê, o anel da sabedoria eu coloco no teu dedo hoje, e de Gênesis ao Apocalipse, aonde você abrir, se você abrir na comunhão, eu vou abrir a minha glória sobre a tua cabeça e vou te revelar segredos escondidos. Vou revelar aquilo que o homem ainda não viu e ainda não percebeu e nem sentiu, daquilo que eu deixei reservado para aquele que crê no meu nome.
recebe esta virtude, recebe esta palavra e te prepara para uma glória nova. Deixa os mortos que enterrem os seus mortos, deixa os que estão se enroscando com os desejos desta carne, com 5 minutos, 10 de prazer, de alegria, que leva embora o nome, leva embora uma família, leva embora tudo. Retenha a tua fé, retenha a tua sinceridade, que eu te prometo hoje, se tem alguém numa outra nação que precisa chegar até a tua casa, eu vou buscar e vou trazer de volta. Se tem alguma coisa que arrancaram de ti, Senhor te diz, eu vou pôr palavras na tua boca e você vai trazer de volta com a sabedoria do conselho, do amor, do perdão e da pacificação. Recebe esta palavra e ando vortela súria e caminhe pelas ruas da cidade cheio de sabedoria. Você anda com o teu carro, alguém te dá uma fechadinha, você já tem um palavrão na tua boca, alguém olha feio, você já quer responder, a sua carne já quer gritar. Hoje derruba a tua carne, e quando tudo isso acontecer, que na tua boca tenha a palavra de paz. Na paz tu prosperará, na paz tu possuirá, andoverte na sua, aquilo que Deus te prometeu. Oh Salomão, oh Maria, oh Ana, oh Esther, aleluia. Oh Abraão, tu és a minha benção. Receba a sabedoria no nome do Senhor Jesus. A rainha voltou, e a glória de Deus foi notório na boca daquele homem, irmãos. Foi Deus que deu. Senhor te diz, faz hoje um pacto comigo. Eu mudo tudo dentro de você. Eu dou aquilo que você precisa para que a tua casa se transforme de uma casa de guerra para uma casa de paz. Para que a minha palavra possa ser viva na tua boca e a tua língua eu possa ser como uma caneta, como o próprio salmista escreveu na mão do destro escritor. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Damos graças a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Eterno Deus e Pai nosso que estás no céu, em nome de Jesus, o teu Filho, nossos joelhos se curvam na tua presença, Senhor, e dando graça pela multidão da tua misericórdia, do ter nos separado, escolhido e feito os filhos da salvação. Não olhar das nossas dificuldades, as nossas guerras, mas a todo instante, Senhor, tu tens sido o socorro bem presente. Tu tens sido, Senhor, o nosso amigo fiel, que não nos deixa, não nos abandona. E quando pensamos que estamos sós, Senhor, nosso coração ferve, queima, e sentimos a tua doce presença dentro de nós, confirmando que somos peregrinos em terra estranha, que não somos daqui, Senhor, que estamos de passagem por esta terra, e que um dia vamos ver a tua face no céu como ela é. Graças te damos por esse santo culto, pela presidência que tu nos tem dado, pelos hinos que foi cantado, Senhor, louvores na tua presença, a oração que tu deu ao teu servo. Temos certeza que chegou no teu trono de misericórdia, onde tu, Senhor, no tempo oportuno, certo, manifestará entre nós com a tua misericórdia, trazendo aquilo que a nossa alma precisa, que a nossa casa precisa. Tu conheces as nossas necessidades. Damos graça também, Senhor, tu colocou no coração do teu servo, no seio da tua igreja, aonde neste movimento especial, tu nos está dando a graça de estarmos participando dessa live, desse santo culto à tarde, junto aos demais irmãos do ministério. Nos guarda, nos ajuda, conserva nós nesta união, Senhor, nesse prazer, nesta alegria, faz-nos entender e perceber, Senhor, que a obra é tua e que o homem, ele trabalha segundo o seu querer e a tua vontade. Nos guarda em tudo e te damos graça maiormente pela tua palavra. Rainha de Sabá vem visitar Salomão e se assusta com a manifestação da tua glória em Israel. Obre nós com o teu sangue nesta tarde, Senhor.
que sem algum demônio, alguma coisa impedindo, que a sabedoria e a benção chegue até a nossa casa, até o nosso coração, que possa ser repreendida no nome do Senhor Jesus, e que possamos, Senhor, ver a boa fama sair também, Senhor, da nossa vida, do nosso ministério, da nossa igreja, para que a boa fama possa correr, Senhor, e todos aqueles que vieram até nós, possa ver, Senhor, a Tua misericórdia derramada sobre a nossa cabeça. Aleluia, te damos graça em tudo, por tudo em Jesus, Teu Filho eterno, bendito na Tua glória. Amém.